mas acho que é legal citar que a gente tem esse go-to-market bem segmentado dentro das necessidades de cada um. E acho que esse é o grande segredo da Bosch. Ela tem identificado quem é o cliente, quem é o mercado, e ela tem atuado de acordo com a necessidade de cada mercado. Fazendo dessa forma, a gente consegue realmente atender com todas as particularidades daquele segmento e consegue dar sequência. Olá a todos, estamos aqui para mais um Boi Talks, nosso 8º episódio. Mais uma vez um episódio muito especial. Hoje a gente vai falar com uma empresa alemã com 139 anos aí de história, 70 anos no Brasil, mais de 90 bi de faturamento em euros e que ainda assim é uma empresa que atua com as melhores práticas de inovação utilizadas até mesmo pelas startups. Interessante, né? Eu também estou muito animado por esse papo e para isso chamamos aí duas pessoas que respiram cultura e a empresa há muitos anos. Já bati um papo com eles e é bonito de ver o quanto eles entendem e respiram o negócio. Então vou chamar aqui o Matheus Pintor e o Aézio Almeida. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade para se apresentar aí e falar um pouquinho do papel de vocês na Bosch. Bacana. Bom, vamos lá. Então, acho que trajetória da Bosch aí, 70 anos de Brasil. Felizmente faço parte de 12 destes 70 anos. Comecei bem cedo lá na Bosch. Passei aí por diversas áreas, foram 4 plantas diferentes. Então tive a oportunidade de começar como estagiário na Bosch, ainda em vendas para o mercado automotivo, que é um dos pilares fortes da Bosch. Depois fui para uma área também comercial em compras. Aí também para o mercado automotivo, mas para um segmento mais de peça de reposição, então com um pouquinho diferente o modelo de negócio para rodar, o mercado um pouquinho diferente também. Depois tive a oportunidade de rodar para a área de marketing de produto, fui expatriado, fiquei na Bosch Alemanha um período também, aí teve a pandemia, no meio da pandemia eu estava lá fora, aquele caos, a gente ainda não sabia como ia ser, voltei para o Brasil, continuei no mercado ali de marketing de produto, e há 2 anos e meio, quase 3 anos, aí sim, o bichinho da inovação me picou de verdade, fiz um MBA de Gestão e Inovação, migrei para a área de inovação da Bosch, foi quando também tive a oportunidade de começar a trabalhar com a Aézio, e desde então eu estou nessa área de inovação da Bosch. Rapidamente, assim, o resumo é esse de Matheus, desses 12 anos de Bosch. Bom, bacana, Matheus. Obrigado pelo convite, né, e todo o time da Boi. Bom, eu tenho um pouco menos de tempo do Matheus na Bosch, porém acho que eu tenho uma rolada um pouco mais forte no mercado, né? Eu vim de fora da Bosch. Essa oxigenação da companhia de trazer, né, criar executivos e criar colaboradores internamente, mas também oxigenar com pessoas que vêm de fora do mercado, acho que é uma das estratégias dessa perenidade, né, de conseguir tocar mais de 140 anos, sendo 70 anos no Brasil. Né? Então eu tenho 5 anos que eu estou na companhia, eu vim de mercado, já fui startupeiro no passado, né? Eu tive a oportunidade de ser pré-incubado pela Y Combinator, fiquei quase 2 anos em Florianópolis, no ecossistema de Florianópolis, na ACAT, onde eu fui desenvolvendo aí toda essa parte de conhecer mercado, enfim, máquinas de venda, toda essa parte fui aprendendo na prática, com o meu dinheiro mesmo, né, fazendo a startup. Segui todos os manuais que vocês podem imaginar, o livro de Steve Blank, eu comia aquilo lá, seguia tudo, mas fali do mesmo jeito. Né? Depois tangenciei para consultoria, eu passei dando consultoria para algumas empresas bem renomadas, e aí depois disso eu recebi o convite da Bosch de vir tocar um time que chamava de New Business Team, que era para olhar o que não era core business da Bosch, ou seja, o que não era automotivo, ferramentas, que são o nosso core business, que a gente toca, que a gente faz de forma excelente, líderes no mercado, para olhar para fora. Outros mercados, o que as nossas capacidades de tecnologia poderia endereçar e entregar valor para outros mercados, dos quais a gente poderia coletar esse valor, depois como fonte de receita. Atuei nesse time durante aí um ano e pouquinho. Depois tangenciei de área novamente, fui para uma outra área que era como se fosse um VC interno da Bosch. Né? A gente tinha um budget global de investimento em novos negócios, e aí eu era uma das pessoas que olhavam na nossa região da América Latina, no sentido de entender os intraempreendedores. Né? A Bosch tem muito essa veia de estimular o intraempreendedorismo. Né? Então o cara trabalhava uma parte do tempo dele ali num negócio adicional, inovador da Bosch, e aí a minha função era olhar para isso, ver se tinha fit com o mercado e começar a ajudar ele a estruturar o Product Market Fit, né, o China Market Fit, enfim, toda essa parte de negócio
né? E aí a gente ia liberando cheques conforme esse time de intraempreendedorismo ia avançando. Depois disso, tangenciei minha carreira, mudei de novo, fui para dentro. E a Bosch é fantástica, as pessoas ficam bastante tempo internamente, porque são 400 e poucos mil colaboradores no mundo, várias divisões de negócio. Você pode ir de furadeira a carro, passando por ar-condicionado, por tudo. Então, cada mudança que você faz é como se fosse uma empresa nova, né? E aí, nessa mudança, eu assumi agora recentemente uma gerência de inovação, onde a gente cuida de toda a parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação que acontece na América Latina, né? Com um foco muito de olhar como alavancar a pesquisa, desenvolvimento e inovação aqui na região, e aí em todos os negócios da companhia na região, com fomentos públicos, parcerias, relacionamento com institutos, ICTs, e com todo esse ecossistema de inovação para fazer essa alavancagem ainda mais do que a gente vem fazendo de inovação, propondo para o mercado. E aí tem várias novidades que durante o episódio a gente vai conversando, que a gente vai trazendo para o Brasil e conseguindo fincar ainda mais essa bandeira de inovação no Brasil da Bosch, né? Com novos mercados, vinda de centro de P&D de agronegócio para cá, enfim, a gente vai conversando bastante. Obrigado pelo convite. É uma empresa muito madura, né, anciã, e que ao mesmo tempo sabe lidar, sabe atuar como uma empresa jovem e dinâmica, né? Isso que é muito incrível na minha visão. Contem um pouco como que é esse go-to-market, principalmente de novos produtos, se quiser aproveitar e trazer um case aí que tenha funcionado muito bem começando pelo intraempreendedorismo, que eu acho que é um ponto muito legal, como que isso cresceu dentro do negócio e como que vocês fazem esse go-to-market dessas novas soluções. Uhum. Bacana. Matheus, acho que faz aquela visão sua dos 3 pontos e a a gente vai bater um papo. Até contei um pouquinho da trajetória aí, pude vivenciar essas três vertentes, vamos dizer assim, da Bosch. Tem uma vertente que o go-to-market dela é muito tradicional dentro da Bosch, que é a vertente mais da linha automotiva, onde você tem basicamente as montadoras já existentes no mercado, e aí você tem uma venda muito de relacionamento realmente. A gente até comentou aqui, né, vai vender para a montadora X, então até a montadora X às vezes participa do processo seletivo daquela vaga, daquela cadeira, daquela gerência, porque realmente o relacionamento é o principal fator preponderante nesta vertente. Quando você vai para uma outra vertente, que aí pode ser tanto do automotivo para o mercado de reposição, quanto para uma linha de ferramenta elétrica, furadeira, parafusadeira, aí você tem uma venda via canais de distribuição. E aí muda um pouco o jogo, porque o produto ele tem que ser um pouco diferente, ele tem que ser um produto com uma embalagem, ele tem que ser um produto atrativo visualmente também para o consumidor, ou para o aplicador tem que ser fácil, se for no caso de uma oficina, por exemplo, aplicando isso. E aí você tem que também fazer toda uma tratativa de deixar esse produto interessante a ponto de a ponta ter a puxada. Então, o teu distribuidor, ele precisa ter a venda. Então, se você não trabalhar nesse sellout do teu distribuidor, você não consegue vender mais para ele. Então, acho que aí é uma sacada que é um B2B2C, onde você tem que ajudar muito essa terceira perna a acontecer, porque senão você não consegue vender mais para o teu distribuidor. Então, acho que é uma segunda vertente que a gente tem bastante forte. E uma terceira vertente, que é onde a gente atua atualmente no âmbito de inovação, que aí é um mundo de venda mais no âmbito do que as startups têm feito hoje em dia, onde você tem um time de prospecção, você tem um time de campo, e você faz uma jornada de vendas praticamente do zero, construindo baseado em determinados setores, determinados mercados, com realmente um estudo por trás. Então a gente tem alguns cases que a gente vai poder comentar um pouco mais aqui, que se aplicam principalmente nessa terceira vertente, que acho que vai em linha com o tema que você trouxe, mas acho que é legal citar que a gente tem esse go-to-market bem segmentado dentro das necessidades de cada um. E acho que esse é o grande segredo da Bosch. Ela tem identificado quem é o cliente, quem é o mercado, e ela tem atuado de acordo com a necessidade de cada mercado. Fazendo dessa forma, a gente consegue realmente atender com todas as particularidades daquele segmento e consegue dar sequência. Boa, bacana, Pintor. Dando uma aprofundada nessa parte mais de inovação, onde a gente olha um horizonte que a gente chama de H2, H3, né? Coisas que tangenciam o core business, né? Mas que não são de fato o core business da companhia, e coisas de fato totalmente disruptivas e inovadoras, né? A gente tem uns processos, né? Como uma boa empresa alemã tem bastante processo, né? Bastante guidance, porque no final do dia a gente tem que ter a celeridade de desenvolver um produto, de tocar o mercado, mas também a gente tem que cuidar muito da marca, do valor da marca, né? Nós não temos a chance de lançar um produto que dê errado, né? A gente não tem essa chance. A gente tem que lançar, então tem todo um processo de qualidade, de gestão de qualidade para isso acontecer, né? Uma das formas que a gente achou aqui internamente de dar um pouco mais de celeridade, na nossa região a gente tem o que a gente chama de uma Basic Rule Company. Ele é uma grande empresa que nem a Bosch. Imagine que um processo de compra
eu vou ter que falar com 3, 4 empresas, fazer cotação, vou demorar um tempo, eu vou pagar em um prazo mais estendido. Então, tem todos os seus guidelines que são globais, que tem que ter para ter uma organização que funcione, que rode bem e que perdure, que seja perene. Porém, quando eu caio para falar de um negócio de inovação, se eu demorar para executar, talvez um concorrente meu já executou, né, e alguém já está capturando esse valor, e aí eu perdi essa entrada de mercado. Então, com essa estruturação da Basic Real Company, é onde tem vários negócios nossos inovadores, que a gente vai falar aí durante o episódio, a gente consegue ter essa celeridade. É como se fosse uma incubadora barra escala, ela cuida de incubation e escalation das intra-startups da Bosch, né? Então, um exemplo disso, e aí como a gente faz, né, esses processos de inovação, a gente inova em quê e como, né? Nós temos apesar de ter esse outro lado da burocracia, a gente também tem bastante pontos positivos, que a gente tem uma base gigante de colaboradores, a gente tem negócios muito grandes, diversificados, cadeias, tipos de clientes, perfis de clientes. Tem um mercado dentro da Bosch. Né? Então, normalmente, é exatamente isso, a gente tem um mercado dentro da Bosch. Começa-se vários produtos que a gente tem de desenvolvimento. Um exemplo deles, o Tooling Monitoring. Vou dar um exemplo que era uma startup que eu puxava até ano passado internamente na Bosch, antes de eu mudar de área. Ela nasceu para otimizar um processo de gestão de ferramental, de estampo e de injeção plástica, um negócio bem técnico, automotivo, né? O que faz a garrafinha de água, o que faz a peça do retrovisor e etc. São ferramentais que são um asset caro, né? São aí mínimo 300 mil, tem ferramentais que passam de milhões de reais, que são de propriedades da Bosch, né, e que na sua maioria das vezes são feitos em terceiros, né? Então a peça X, o fornecedor terceiro que faz a injeção, faz a estampagem, faz a primeira dobra, e depois vem para dentro da Bosch para fazer a montagem e assim por diante. E esse asset ficava lá na casa desse meu fornecedor, eu não tinha visibilidade, né, se ele estava cuidando, fazendo a manutenção no tempo certo, se ele estava fazendo as peças conforme a velocidade que a gente queria, né? E aí internamente o time da Bosch, né, muito engenheiro, muita gente boa junto trabalhando, os caras começaram internamente a desenvolver um hardware, né, com uma aplicação de software para fazer um monitoramento, né? Então a gente fazia o que a gente chama de gêmeo digital, né? A gente espelhava esse molde de injeção num sistema online, onde eu conseguia ver quantas vezes essa ferramenta bateu, se fez o plano de manutenção que era para ser feito, se foi feito. E aí eu comecei a deixar de fazer uma manutenção preventiva baseada em tempo, né? Porque um molde desse, a manutenção dele era a cada 6 meses você para e sei lá, passa uma graxa, troca uma rebarba, faz um negócio aqui, um negócio ali. Só que em 6 meses, eu não sei se ele estressou e trabalhou muito, se ele bateu 1 milhão de peças, né? Vou dar um exemplo aqui. Ele pode estar perfeito também, sem necessidade de manutenção. Exato. Ou se ele ficou parado, se ele não trabalhou, se ele não foi estressado. E daí eu parei recurso da empresa. Sim. Parei recurso, né? Pessoas, máquinas e etc. para fazer esse processo todo. E além de gastar mesmo, né? Ali com reposição das peças e assim por diante. E a gente começou a fazer a manutenção preventiva e inteligente, que era de fato pela usabilidade. E aí isso tudo a gente foi desenvolvendo dentro de casa, um laboratório dentro de casa, né? Então as pessoas que desenvolveram tanto o hardware quanto o software, colaboradores Bosch, trabalhando dentro de casa, colhendo os resultados, aplicando, redução de tempo de máquina parada, isso aumenta a disponibilidade, o OEE, são, né, enfim, termos bem técnicos industriais, indicadores, né, mas que impactam diretamente o custo peça, que no final do dia é o final, né, do dia a dia do nosso negócio, que é ser rentável, né? E aí desenvolvemos isso internamente, começamos a colher ganhos, a gente começou a receber visitas de fornecedores, receber visitas de clientes, e aí os próprios clientes e fornecedores falaram, cara, mas vocês não vendem isso, não? Aí começou a pintar aquela pulga. Cara, verdade, né? Se a gente tem essa dor, se a gente está colhendo os resultados, por que a gente não vende? E aí vem essa área de novos negócios, entra a fundo com esse cara que pensou em fazer um produto interno para ele usar, e ele estava super feliz com aquilo, né? O como estruturar tanto a tecnologia quanto o hardware para fazer um rollout de mercado, né? E aí a gente tem um framework que a gente chama na Bosch, que é BIF, a Bosch Innovation Framework, né? Que é todo um processo que a gente passa desde da estratégia de mercado que a gente vai querer atingir na região, passando por gates, e aí cada fase desse BIF a gente vai passando por gates de validação disso, né? Depois você faz as entrevistas, faz as validações, você passa por um processo de fazer um POC inicial. Nesse caso a gente já tinha o POC dentro de casa, nessa prova de conceito dentro de casa feito. Aí depois disso você vai a campo, vai a mercado, estuda mercado,
tenta entender o modelo de negócio. Eu vou vender o hardware? Não, eu vou fazer um SaaS. Eu coloco o hardware como comodato e vendo uma licença do software por ponto monitorado. Mas as indústrias vão atender isso? Não vão. Qual que vai ser a dor de mercado? Que o cara vai colocar esse sensor na ferramenta dele que está num fornecedor terceiro. Ou como que isso vai funcionar? E a gente pensa toda essa arquitetura, e aí é o que o Pintor comentou, que é um go-to-market bem mais startupeiro, assim, né? De ir desenhando e sentindo o mercado, ajustando. Você pensa de um jeito, daqui a pouco você tem um sentimento do mercado que é diferente, e você vai ajustando isso. O ponto é que a gente tem bastante processos e gates de qualidade para garantir que quando a gente leve ao mercado, a gente leve um negócio já outstanding, que não vai dar problema por causa da marca Bosch e etc. Né? Então a gente tem um processo que é um pouco mais devagar nesse sentido para a gente garantir a qualidade. Porém, do outro lado, a gente tem toda a entrada de canal, relacionamentos, fornecedores, que ajuda um pouco nessa tese de estreitar o channel market fit, que um ponto que é importante, os negócios se preocupam muito com o product market fit. O meu produto ter fit com o meu mercado. Mas se eu tenho fit com o mercado, mas se eu não tenho como entregar, ou se o jeito que eu entrego não é rentável, às vezes mata esse fit que eu tenho com o mercado. Então a gente tem essa vantagem de ser Bosch, ser gigante, ser global e etc., de fazer uma estruturação bem engenheirada e bem profunda de channel market fit para conseguir ter ganho nessa capilaridade nossa. Então imagina que a gente começou pequeno aqui no Brasil, aí daqui a pouco a gente começou a pensar, será que esse negócio funciona em outros lugares do mundo? Cara, vamos conversar com a Bosch Portugal. Bosch Portugal, você tem... Porque o software em português, né, é mais fácil de traduzir no início. É um pensamento startup. Você não quer colocar nos seus fornecedores? A gente não quer ir no mercado ainda. Vamos nos seus fornecedores daí. Se tem esse problema? Tem. Coloca. Bosch Alemanha, Índia. Aí os fornecedores começam a usar. Então a gente começa a testar internamente, vai tangenciando o mercado, e a hora que a gente vê, cresceu e virou um negócio. Então o Tooling Monitor é um desses exemplos que a gente tocou dessa forma, né? E aí a gente tinha uma estratégia de estruturação de máquina de vendas, né? De toda a parte de fazer esse lead scoring, essa qualificação. Aí a gente foi aprendendo no desenvolvimento do negócio, qual é a pessoa, normalmente num negócio B2B, e aí você vai saber bem melhor que eu, né? Não é uma pessoa que toma a decisão. É no mínimo mais 5 pessoas. Você vai conversar com o cara da fábrica, o cara de manutenção, no caso do Tooling Monitoring, o cara ele sabe o que é um OEE, ele sabe o ganho que ele vai ter, ele consegue tangibilizar esse retorno. Aí ele vai falar, tudo bem, mas eu tenho que conversar com o cara de gestão de ativos. Aí depois eu tenho que conversar com o cara de TI, para ver se a arquitetura, se está certo, se vocês têm pentest, enfim, toda essa parte. E depois eu tenho que conversar com o cara de compras, né? Que daí vai passar para o cara de compras vai perguntar para você fazer uma concorrência. Mas daí é um negócio novo, não tem concorrência. E daí, nessa jornada toda, a gente vai aprendendo e vai estreitando as arestas para, de fato, a gente acabar reduzindo o nosso CAC, né? E aumentando o nosso LTV. Essa foi a grande sacada do Tooling Monitor. Hoje a gente tem grandes clientes, grandes contas atuando, e é um dos negócios. Assim a gente fez com mineração, né? A gente tem isso no mercado da mineração também, onde a gente começou a desenvolver a partir de uma dor identificada em campo. A gente tem o próprio Digital Factory também, que é diria que é outra frente que tem dentro desse mercado onde a gente atua de inovação dentro da Bosch, inclusive o CNPJ, a parte de inovação, para a gente ter essa celeridade que ele comentou. No mercado de mineração, que é basicamente onde eu sou responsável hoje, a gente tem 2 grandes produtos que basicamente eles foram criados 100% a partir da dor do mercado da mineradora. E aí, obviamente, a gente vem pivotando também, vem encontrando outras aplicações, por exemplo, para o mercado do agro, por exemplo, para usinas de cana-de-açúcar. A gente acabou de fazer também um projeto muito grande, estamos em fase de desenvolvimento dele, e aí em parceria com uma grande mineradora de descarbonização, que a gente sabe que é um tema super atual também, para tentar fazer o que a gente chama de dual fuel, trabalhar o motor daqueles caminhões gigantescos fora de estrada, que hoje é 100% diesel, trabalhar em diesel e etanol. Então você consegue reduzir um pouco do consumo diesel, aumenta o etanol, e aí você tem uma pegada de carbono reduzida. Então, assim, também é um outro projeto muito legal, e esse está numa fase um pouco mais inicial, a jornada está começando ainda, a gente está numa fase de bancada de teste, validação, mas que a gente já captou a dor de mercado. Então, o caminho que a gente faz, ele não muda, a gente vai, entende a dor, alguns casos a gente consegue validar dentro de casa, como é o caso do Tooling Monitoring, como é o caso do Digital Factory, que a gente até comentou um pouco fora aqui do ar, onde a gente tem uma área que desenvolve soluções majoritariamente digitais. A gente começou isso para ter uma área de construção de provas de conceito mesmo dentro da Bosch. Isso tinha 4, 5 pessoas, e nos últimos 2 anos a gente expandiu para mais de 100 pessoas, porque a gente falou, isso aqui é um negócio, a gente pode rentabilizar com isso, o mercado tem essa dor,
O mercado não consegue, as grandes companhias não conseguem inovar na velocidade que eles precisam, mas eles precisam ter robustez que muitas das vezes algumas startups não conseguem entregar. Então a gente tem uma robustez, uma Bosch por trás, e a gente consegue ter a agilidade de uma BISB, que é essa legal entity separada que a gente tem para poder fazer o negócio rodar de forma rápida. A gente combinou o melhor dos dois mundos, e aí a gente consegue escalar diversos projetos, vamos dizer assim, ou segmentos de negócio, como por exemplo a mineração, como por exemplo o Digital Factory, como foi o Tooling Monitoring, e espero que venham outros mais aí pela frente também. O que eu acho muito interessante e fico da vontade de ir lá dentro para ver como que isso funciona na prática. Porque empresas que às vezes têm um go-to-market muito específico, às vezes ficam anos em cima daquilo ali até fazer ficar realmente bom e gerar resultado. E vivendo só aquilo, né? E vocês têm inúmeros go-to-market diferentes dependendo do produto, da solução. O sucesso disso é mais atribuído a quê? É o framework que vocês usam, você comentou, Aézio, são as pessoas, a que vocês atribuem mais assim, o sucesso dessa aplicação diferente do go-to-market com o resultado? Eu acredito que é uma composição de coisas, né? Nunca vai ser uma bala de prata única, né? Acho que passa muito pela cultura da companhia. A cultura da Bosch é ser inovador, né? Ela nasceu de uma inovação, né? O seu Robert Bosch lá inventou uma tecnologia para o automotivo que desrompeu o mercado automotivo, e aí ele começou a companhia. Então, é uma companhia que ela tem uma caracterização diferente do que a gente é acostumado, é uma companhia familiar, tá? Todo esse tamanho é uma companhia familiar. Acho que 98% é do Instituto Robert Bosch, que pode só investir nele próprio, ou seja, na própria companhia, ou em causas sociais, né, e assim por diante. Na sociedade em geral, né? Na sociedade, de forma geral. O nosso slogan é tecnologia para a vida, né? Então, acho que essa cultura organizacional que tem já 139 anos, aí, beirando 140 anos, 70 anos no Brasil, é muito enraizada, muito forte, né? É fácil você ver pessoas o pintor, né, mesmo deu o depoimento dele de tempo de casa aqui, mas é muito fácil você encontrar pessoas de 15, 20, 30, 40 anos de empresa, porque você consegue transacionar a carreira, né? Você pode trabalhar numa empresa de ar-condicionado, ou numa empresa automotiva, numa empresa de ferramentas, né? Tudo dentro da mesma empresa. Vocês já trabalharam em algumas. Já. Né? Então, eu acho que pessoas, cultura e processo. Acho que esse pilar dos 3 P's aí, né? Pessoas... 3 P's não, 2 P's e 1 C, né? Pessoas, cultura e processo. Eu acho que esse tripé é muito importante. E eu acho que um negócio que a gente consegue fazer bem é tocar essa tese da ambidestria organizacional. Isso. Que é você conseguir ser o ambidestro de escrever com a mão esquerda e direita, né? Que é eu conseguir tocar mercados onde eu sou bem consolidado, onde eu tenho um negócio de bilhões de euros, né? Na linha de mobilidade, na linha de ferramentas, na linha de home appliance, né? Onde eu já sou... A Bosch sempre ela vai ser um dos top 3 do mercado que ela tá? Essa é uma diretriz estratégica nossa. Mas, ao mesmo tempo, que o cara escreva com a mão direita, que ele consiga escrever com a mão esquerda também, no sentido de essa ambidestria de tocar coisas novas, né? Então, a gente teve agora, 2 semanas, aí, o anúncio da localização do Centro de Pesquisa Global de Agronegócio para a Bosch, aqui na América Latina. Isso foi uma vitória que a gente conseguiu trazer para cá. É um mercado novo, agronegócio. Tem mobilidade dentro do agronegócio? Tem. Tem IoT, sensores com tecnologia? Tem. A Bosch tem soluções fantásticas já desenvolvidas, né, que estão já em aplicação no campo, com o objetivo de fato de ser tecnologia para a vida. Além de entregar a tecnologia, trazer a melhora para o produtor agrícola, no caso a gente tem o Smart Spraying, tecnologia do câmera, inteligência artificial, ela vê aonde tem de fato a ervadania e precisa ser aplicado defensivo e só aplica naquele lugar, né? Então imagina aquela pista de atletismo, o cara do meio, ele corre, parece que ele corre um período, um pouco... um espaço menor do que o cara lá da ponta, né? Isso acontece no braço das plantadeiras. Só que hoje o cara sai espalhando veneno por quanto é lado lá, né? O defensivo agrícola por quanto é lado. Com a nossa tecnologia, a gente só coloca o defensivo onde é necessário. Então isso dá uma economia, traz menos gasto de carbono, menos implicação em defensivos agrícolas. E isso tudo começou pequeno, bem parecido com um case desse que eu trouxe do Tooling Monitoring, foi desenvolvendo, virou um centro de competência da Bosch Global, né, e hoje a gente conseguiu trazer esse centro de competência aqui para a América Latina. Então acho que esse tripé, pessoas, cultura e processo, é o que diferencia e faz a gente conseguir, de fato, alavancar as inovações e tocar os negócios. Acho que só um comentário adicional a isso que você trouxe, né? Se a gente olha para a BISB, que é essa área de inovação onde a gente está, esse ano ela faz 10 anos. Então nós estamos falando, nós temos um CNPJ à parte para inovar há 10 anos. Então,
obviamente que assim, tá muito bonita essa nossa conversa aqui, mas essa jornada é cheia de percalços também. A gente veio aprendendo, isso não foi do dia para noite. A gente veio testando, a gente veio errando, a gente matou inúmeros negócios. A gente tá contando os cases de sucesso, é muito fácil contar o case de O sucesso. cemitério é maior, né? Pode ter certeza que o cemitério é maior. Então, assim, apostar também quando erra e ter aquela força de vontade para levantar a cabeça e seguir em frente de novo. Vamos tentar uma outra levar coisa. Os aprendizados também. Levando os aprendizados, exatamente. É aí que foi, eu acho que é um grande diferencial nosso também. Então, são uma jornada de 10 anos, onde a gente agora falamos de mineração, de descarbonização, falamos um pouco do Digital Factory, teve uma gestão de plataforma, uma plataforma que gerencia frotas veiculares também, que é o DriveBee. A gente está falando de cases de sucesso aqui que estão rodando, que estão operando, e a gente espera que venham mais, mas a gente teve inúmeros passados da onde a gente precisou investir um dinheiro, investir tempo, investir energia, colocar pessoas naquele projeto, e aí, infelizmente, por qualquer que seja o motivo, ele não vingou, seja mercadológico, seja por tecnologia, que a gente realmente não conseguiu chegar num patamar que a gente esperava. Então, assim, a jornada ela não é tão tranquila e calma como a gente está desenhando e mostrando aqui. É uma jornada de percalços, mas com resiliência. Igual e aprendendo, startup, né? igual startup. Exato. Aí você consegue realmente mudar de patamar. E o interessante é que vocês precisam formar os fundadores dessas startups dentro de casa, né? Exatamente. E aí passa por um processo bem grande da companhia de capacitação mesmo dos colaboradores, né? A gente estava comentando aqui, né, no off, tem um dos programas de capacitação que é a Digital Academy da Bosch, que são jovens, que são contratados, CLTs, né? Eles ficam 2 anos na companhia, o primeiro 1 ano e meio estudando o 2º grau e estudando as tecnologias que eles vão aplicar no final do dia, já no ambiente corporativo, já vivenciando e tocando problemas locais, desenvolve aplicativos de monitoramento da felicidade do colaborador na fila do restaurante, para ver se o cara tá meio puto ali esperando, sabe, mexendo, enfim. Então, para conseguir controlar tráfego, né? Então, hoje no site da Bosch, você consegue abrir seu computador e ver quantas posições livres tem no restaurante para você almoçar, se tá uma posição, se tá legal para você ir agora ou não. Coisas desenvolvidas por jovens de 16 anos, né? Então, e depois disso tudo, eles passam 6 meses fazendo estágio na companhia, já nas áreas de negócio das quais eles vão trabalhar, e dali para frente rola a cadeira, né, a vida corporativa deles. Então, essa formação desses intraempreendedores, né, é bem forte, né, é cultural da companhia de fazer isso, apostar nas pessoas, né, e eu acho que acomoda bem esse espírito intraempreendedor, porque é uma companhia grande, então, que nem eu falei, você não sente essa inércia, né, de ficar muito tempo numa cadeira, você consegue transacionar, você consegue criar suas cadeiras. Então, você quer ser um diretor? Cara, cria sua cadeira, vai lá, cria um negócio novo, o DriveBee, que é essa solução de gestão de frota, imagina que todo gerente, diretor, todo executivo da companhia tem um carro da companhia, e, cara, tem que fazer gestão, trocar óleo, manutenção, parar, trocar pneu, fazer tudo isso. Isso tudo era operacionalizado num Excel. E aí começou a fazer conexão. Opa, temos dados, vamos montar uma plataforma. Virou um negócio, virou uma plataforma inteligente no celular. Hoje aqui a gente opera tudo por aqui, eu agendo a manutenção do meu carro por aqui, vai na rede Bosch Car Service fazer a manutenção, o cara vem buscar meu carro, vem trazer meu carro, faz tudo por ali. Toda com a qualidade de mecânica Bosch, que as Bosch Car Service são todas treinadas e passam por um critério de qualidade da companhia, né? E aí a gente olhou, mas isso daqui também tem mercado, né? E aí, hoje em dia, tem muito mais carros fora da frota da Bosch do que da frota da Bosch. Virou um negócio também. Então, é essa transação que é interessante de ver na companhia. E tem algum exemplo para a gente aprofundar mais o go-to-market especificamente de uma frente, de uma solução? Não sei se às vezes o Tooling Monitoring ou o Digital Factory. Acho que a gente pode falar do Digital Factory um pouco. Vamos lá também. Eu acho que esse é um caso legal que, assim, até para a gente aprofundar um pouco mais na jornada do Digital Factory para vocês entenderem como é que funciona, né? Então, como a gente comentou, era um grupo de pessoas ali, 4, 5 pessoas que atuavam construindo provas de conceito para validar ideias internas realmente da Bosch. Então, a gente começou a perceber que isso, de alguma forma, tinha um potencial de se tornar um negócio, porque a gente já meio que vendia serviço interno para outras áreas ali. Isso passou a integrar essa área da BISB, que é a área de inovação da Bosch, final de 2022, e aí a gente começou uma jornada onde a gente basicamente tinha venda interna, a gente começou uma jornada de construir esta máquina de vendas aí sim para o mercado externo. E aí, então, a gente basicamente, na época, eu lembro que era o Sidney responsável da área,
e eu cheguei para vender, eu era um vendedor, basicamente. Que Tirar tinha ali, pedido, né? vai, Tirar fatura, pedido, fatura. Antes disso, teve o processo de estudo de mercado, o mercado fora Bosch, né? Concorrência, passou por esse playbook básico, assim, normalmente? A gente tem eu diria que assim, um estudo de mercado muito, muito refinado, porque a gente contrata esse tipo de serviço também. Então a Bosch, ela também é cliente de concorrentes do Digital Factory, ou era, né? Porque cada vez mais a gente está migrando tudo aquilo que a gente compra para essa área. Então já conhecia Então a gente bem já conhecia bem o mercado. É um mercado conhecia a entrega do concorrente, ou a seja, entrega mais do vantagem ainda. o preço do concorrente, entendeu? Os pontos fortes e os pontos fracos. Então a gente acaba que navegando muito bem nesse mercado, por isso deu o insight também, da gente falou, vamos virar essa chave, vamos fazer isso se tornar negócio. E aí a gente casa com a formação de jovens, que o Aeso comentou, onde você tem matérias de inteligência artificial, matérias de ERP, matérias de programação em geral, e aí óbvio que você vai ter uma aptidão de cada um dos garotos que estão sendo formados ali, segmentando, você vai retroalimentando essa escola também, porque aí você vai percebendo que o mercado está indo para a direção da inteligência artificial e cybersecurity agora. Inclusive, se você pegar dos top 5 temas que você fala com CTOs de empresas para 2025, o top 1 e 2 é cybersecurity e inteligência artificial. Na verdade, inteligência artificial, depois cybersecurity. Então, isso tem que estar sendo treinado para os meninos já saírem formados com isso. Então, a gente consegue direcionar. Mas voltando para o tema do go-to-market. Então, a gente começou vendendo basicamente, cara, de porta em porta, assim, um modelo nada tradicional, nada padrão Bosch também. E vocês usavam a base de cliente de outra frente, de outra solução? A gente foi a base de contatos que a gente tem, que a marca Bosch é muito relevante, então a gente foi batendo de porta em porta mesmo, até que onde a gente falou assim, pô, isso aqui não é um modelo escalável, e a gente já sabia que não era escalável, mas a gente foi construindo ao longo dessa jornada e a gente falou, não, vamos criar uma célula de prospecção, uma célula de SDR. Então a gente contratou um pessoal para trabalhar como SDR, a gente desenhou um pessoal para trabalhar como account executive, ainda sem tudo segmentação interno, de mercado. Contratado para montar time interno. Contratado para montar um time interno, exatamente. E aí, a partir daí, a gente começou a expandir, obviamente, na prospecção, e aí a gente começou a apresentar o Digital Factory para mais frentes e mais áreas. Hoje em dia, tem algumas empresas que, inclusive, nos ligam e falam, pô, você desenvolveu a solução X para a empresa Y ali, eu interessei. Você não desenvolve para mim também? Então, a gente consegue formatar e construir. A gente brinca aqui no Digital Factory, você olha na prateleira atrás aqui, não tem um produto, mas tem uma série de competências, que hoje já passam de 100 pessoas, que a gente vai oferecendo ao mercado através desse formato. Obviamente que hoje tem muita indicação também, mas a gente já conseguiu basicamente equilibrar e chegamos no nível de 30% de venda externa já e 70% de faturamento continua sendo para Bosch, não só Bosch Brasil, mas Bosch Portugal também a gente teve venda, Bosch Alemanha a gente teve venda, para outros segmentos da Bosch, e a gente começou a construir isso tendo que fazer de forma, diria que até balanceada, porque quando você faz uma venda interna para a Bosch, você tem uma pessoa dedicada a fazer um modelo de venda, um go-to-market que é totalmente direcionado de relacionamento, muito similar àquele caso que eu comentei das montadoras, e você tem esse modelo completamente disruptivo para nós da Bosch, mas baseado num modelo que as startups usam mais, onde você faz a prospecção, faz as apresentações, faz a venda, faz cold call, faz prospecção no LinkedIn. Agora a gente está trabalhando também o lado do marketing, que foi um lado que a gente não conseguiu trabalhar, a gente escalou tão rápido que a gente não conseguiu trabalhar o marketing na velocidade que a gente precisava. Então a gente começou a trabalhar o marketing agora também. Então são algumas frentes que a gente até colocou um pouco do carro na frente dos bois, a gente brinca assim, porque a marca Bosch ajuda muito, então isso foi disruptivo mesmo. Então sair de 5 pessoas, 14 pessoas, que quando eu entrei era 14 pessoas, para mais de 100 que a gente tem agora em 1 ano e meio praticamente, é difícil você conseguir estruturar tudo isso na velocidade que você teve, mas ainda assim a gente sabe que tem uma jornada longa para estruturar, mas a gente conseguiu, os principais passos a gente conseguiu já estabelecer alguns milestones para poder, daí em diante, aprofundar realmente no mercado, né, que é o que a gente tem feito. Quando a gente fala dessa fase inicial, né, o que deu essa faísca, né? Uma é entender o público interno que comprava da Bosch, né? O que o cara queria comprar, o como que ele comprava, qual que era o ponto de decisão. Exatamente. Dos outros no mercado. É o mesmo que compra dos outros? Às vezes não é de todas as empresas, mas, cara, das empresas que qual é esse nicho de empresa? Então a gente começou a traçar esse entendimento do que a gente chama de ICP, né, do perfil ideal de cliente, baseando primeiro em empresas que a gente entendia que teria a mesma dor, ou uma dor próxima da gente, e que o processo de compra, de decisão de compra, seria muito próximo do processo que nós temos.
Porque daí a gente consegue aprender muito rápido em casa, com o nosso jeito, e tangenciar e pivotar isso para ir para o mercado. Isso começou a alavancar essas nossas vendas externas e foi o que fez a gente começar a expandir, de fato, a área e crescer. A partir desse momento, a gente começa a receber indicações de outras empresas, das quais a gente não tinha mapeado inicialmente como perfil ideal, né? Uhum. Então a gente começou a receber empresas de vários segmentos, empresas de saúde, empresas de água, empresas de automotivo, empresas de vários segmentos, para desenvolver soluções de tecnologia. Aí a gente começou a voltar para trás e falou, opa, acho que o negócio é um pouco maior do que a gente está pensando, né? Uhum. Vamos estruturar um pouco mais. Você tinha um ICP mais limitado, você Exatamente. achava que era o mercado X, Exatamente. mas era muitas vezes mais. A gente usa muita analogia do cara que vai escalar gelo, né? Montanha de gelo. O cara usa aquele negocinho desse tamanho, assim, que eu não vou lembrar o nome dele tecnicamente. Ele dá aquela primeira fincada e com aquilo ele consegue se firmar, se segurar e se apoiar para dar a segunda e para dar a terceira. Então a gente sempre busca primeiro esse pega-mão que a gente chama, que é esse ponto firme inicial. Normalmente, ele começa com a venda interna, que foi o que começou a solução, foi a primeira fincadinha de mão. A segunda foi os caras que são parecidos conosco e que precisam de soluções igual a nossa. Então a gente deu a segunda. A hora que a gente está bem estabilizado na altura, a gente começa a olhar para baixo, olhar para cima, o tamanho da montanha, a gente fala, cara, vamos escalar mais rápido? Vamos colocar alguma coisa mais automatizada aqui para a gente escalar? E aí a gente vai indo. A gente testa muito e aprende muito de forma simples, tá? Sem CRM. Cara, Excel, simples, tá? É uma empresa gigante, bilhões. Cara, a Bisbee a gente pensa simples. Faz simples, deu certo, aí a gente complica. No bom sentido de complicar, né? Aí a gente vai avançando. Então eu não saio investindo antes em contratar a melhor ferramenta do mercado, investir rios de dinheiros em marketing. Não. Primeiro a gente vai testando, sentiu o como, a preocupação inicial sempre é o como eu entrego o valor. Aí você vai ter na equação o quanto você entregou de valor, o quanto desse valor que você entregou você consegue capturar de volta como receita. É isso. Né? E aí foi sempre esse jogo que a gente foi fazendo. Hoje a gente está no momento do Digifactory, de entregar muito soluções turnkey, né? Então você nos contrata para desenvolver um sistema específico de imagem com inteligência artificial para automatizar uma parte da sua linha de produção. A gente vai lá, desenvolve, a gente tem os PhDs, os caras mega capacitados nessa área para fazer isso, eles vão lá, fazem, executam isso. É um projeto, é um produto seu, você ficou com ele, a gente cobrou pelo desenvolvimento e ficou. Agora a gente está passando por um processo de entender, ok, isso é uma vertical, mas também tem outra vertical. Por que não eu crio agentes de IA nosso? Por exemplo, o agente o Davi hoje, que atende o DriveB, né? A gente começou o DriveB, como comentei, uma planilha de Excel controlando a frota. Hoje tem um agente de inteligência artificial dentro da plataforma do DriveB que ele atende uma quantidade grande dos tickets chamados. Quero agendar meu carro para manutenção. Você não fala com nenhum atendente, é um chatbot desenhado, treinado em língua portuguesa, capacitado com os sotaques, com os dialetos da mecânica e etc, para ter essa menor fricção possível de atuação. Por que essa solução não pode ser uma solução de mercado? Né? Um agente de gestão de frota, de IA. Ou por que não a solução que a gente desenvolveu, XYZ, não pode ser uma solução de mercado, com um SaaS, com um modelo de negócio diferente. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente vai step a step na montanha, a gente vai entendendo e abrindo novas linhas de escaladas, né, que eu brinco. A gente vai olhando o ponto futuro e vai entendendo, tentando endereçar e traçando uma estratégia para ele. Quem é o cliente, qual é a dor dele, o que a gente consegue entregar de valor, qual é a quantidade desse valor que a gente entrega, do que a gente entrega esse valor, o quanto a gente consegue capturar, e aí disso a gente começa a estruturar o modelo de negócio. Porque quando a gente pensa, né, pintor, aqui em inovação, o modelo de negócio que vai ser colocado no mercado, ele sempre tem duas vertentes. Ou ele vai reduzir custo, ou ele vai trazer uma nova fonte de receita. Isso. Então é esse momento que a gente vai entender de cada solução que a gente vai fazer no Digital Factory, ele é um modelo que ele vai reduzir custo do meu cliente, ou ele é um modelo que vai proporcionar ele trazer uma nova fonte de receita. E aí, nesse momento, a gente entende o quanto que a gente consegue entregar de valor, capturar de valor, e a gente vai tangenciando o mercado. E fazendo esse rollout das tecnologias. E acho que, de novo, um adicional. A forma com que você vende a mesma coisa, mas de formas diferentes a depender do teu interlocutor. Então, se você está vendendo para uma grande empresa, o que o cara quer é agilidade. Ele não está muito preocupado com a robustez. Ele poderia estar comprando uma outra startup. Você compete muitas das vezes com outras startups, neste caso. Porque essa é a dor dele.
Agora, quando você vai para uma startup, muitas das vezes ele já testou e acontece, eles nos procuram e falam, cara, ó, cheguei até esse nível de MVP muito bom. Para eu sair daqui e mudar o patamar da minha startup, eu preciso de robustez técnica, preciso de know-how, preciso de tecnologia que eu não tenho. Eles também nos contratam, que aí eles estão buscando, obviamente, que é a marca Bosch por trás, mas principalmente a robustez, a tecnologia, o know-how, que muitas das vezes eles não conseguem ter. Então, a gente consegue vender a mesma coisa, o mesmo pacote de serviços para empresas diferentes, em segmentos diferentes, em níveis de tamanho diferente, mas com apelos distintos também. Então, aqui esse cara quer velocidade, a gente vai dar velocidade, vai dar agilidade. Esse cara quer robustez, ele quer, muitas das vezes, trazer o produto dele para um outro patamar, a gente consegue chegar também. Então, a gente começou a nichar um pouco também essa forma de venda de acordo com o nosso interlocutor. E aí, o terceiro passo é isso que, que ele falou, né? Pô, será que eu não consigo começar a encapsular isso aqui como subprodutos dessa linha que a gente tem do Digital Factory, para a partir daí começar a fazer modelos de negócio diferentes? Então, acho que esse é o momento que a gente está. E qual que é o direcionamento estratégico assim que garante que essas aberturas de novas frentes estão mantendo o negócio no foco? A nossa vocação é ser mobilidade. O pilar é a gente tem que fazer coisas que são tecnologias para a vida, então a gente tem que melhorar a vida de algum jeito das pessoas, né? E aí a gente tem um controle muito afinado de resultados, metas, entregáveis. A gente não tem um orçamento infinito, né? Então tudo é teste, por isso que eu falei, a gente testa simples, pequeno, e aí a gente vai crescendo. Óbvio, quando a gente parte da estratégia inicial do Digital Factory, era a gente conseguir fazer a área se pagar com prestação de serviço interno. E aí, que prestação de serviço? Serviços de desenvolvimento de tecnologia, uma software house interna. Essa era a estratégia inicial, né? Hoje em dia a gente nem pode falar de estratégia de 3, 5 anos, que as coisas mudam com uma velocidade gigante, né? Mas é a estratégia inicial. Estamos conseguindo fazer isso? Qual que é o próximo passo? Como a gente consegue fazer para crescer essa área? Como que a gente consegue fazer para evoluir? E a gente tem os fóruns nossos de conversa, a gente traz executivos de outros negócios para participarem da roda de conversa junto. Então, o cara que toca o DriveB participa da reunião estratégica do cara que toca o Digital Factory, que participa junto com o cara da mineração, que participa junto com o cara do agronegócio, e aí a gente trocando essa ideia e vai fazendo essas provocações. Né? E aí, qual que é o seu crescimento, né, pro ano que vem? Ou qual que é a sua rota de crescimento? Como você está pensando isso? E a gente vai traduzindo isso. E, por exemplo, o Digital Factory, lógico, ele não vai sair desenvolvendo alguma coisa que não seja uma solução de... Tem os pilares de inteligência artificial, cybersecurity, implantação e prestação de serviço de SAP. Ele não vai vender nada que seja fora daquele pilar, até que não apareça uma oportunidade da escalada, que a gente fala, isso daqui pode ser um pilar novo. Então a gente toma bastante cuidado para não devagar, né, não ficar muito amplo. Né? E eu brinco que a gente pratica bastante as técnicas de design, de primeiro divergir, né? Olha de forma ampliada. A gente olha os low-hanging fruits, né? Então o que a gente consegue captar rápido, converge isso, e aí a gente começa a vender, colocar isso pro mercado. A hora que a gente sente que a gente está pleno nisso, a gente volta de novo, olha, diverge, né? Dá aquela parada estratégica, olha, entende como que está o mercado, como está se comportando, como que está acontecendo, e a gente vai pivotando isso e vai fazendo e vai crescendo os negócios. E sempre pautado no mercado. Sempre, sempre. A gente não desenvolve nada dentro de casa porque a gente acha que é bonito, porque a gente acha que, eu acho que isso aqui vai funcionar. Não. Acho que a base sempre é mercado. Comentei do caso da mineração, a gente foi lá e entendeu qual que é a tua dor. Tá bom, então vamos construir algo para essa dor em específico, porque tem mercado. Caso da descarbonização, a gente está trazendo um parceiro de uma mineradora junto conosco para essa jornada desse desenvolvimento desse projeto que a gente está fazendo. Então a gente está sempre pautado por mercado. A gente não simplesmente sai desenvolvendo a torta e direito para qualquer lado e atirando para qualquer lado. O caso do Davi, a gente desenvolveu, era um mercado interno, o DriveB, mas a gente já vê possibilidade de fazer até um cross-selling, de vender, por exemplo, o Davi para mineração, para dar um tipo de suporte como um agente de IA para pessoas que estão em campo lá na mineração e precisam abrir ordem de serviço, por exemplo. Pode ser uma alternativa. Assim como a gente pode pegar, sei lá, vamos pegar um outro exemplo que a gente possa fazer aí. A gente tem também o Digital Factory desenvolvendo soluções que hoje desenvolveu para o cliente A, para o cliente B, para o cliente C. A gente fala, peraí, será que isso aqui não pode ser produtizável? E aí a gente começa, aí a gente joga para aquela jornada do BIF que ele comentou, do Bosch Innovation Framework. A gente vem passando as etapas, vem fazendo um estudo de UX. A gente falou, opa, peraí, tem mercado, tem fit, vamos testar. Aí a gente testa. A gente não começa nada do zero,
até pelo esse aprendizado de 10 anos, né, que eu falei, né? A gente já errou muito, né? Então, assim, não que a gente não vai errar mais, mas não do mesmo cometer os jeito. mesmos erros, exato. Não cometer os mesmos erros, eu acho que é a grande sacada que a gente tem feito. Aproveitando essa parte aí de erros e aprendizados, assim, quais são, sei lá, os principais aprendizados coletados aí nos casos? Eu acho que pode ser os que não deram certo e os que deram também, mas talvez os que não deram tenha deixado aprendizados ainda mais fortes, né? Quais vocês poderiam citar como os principais? Eu acho que como a cabeça de makers, né, nosso internamente da Bosch, se apaixonar pelo produto e não pela solução, principalmente nessas fases iniciais, quando a gente está falando de uma coisa de inovação nova, é uma das que chega no momento que tem que ter alguém de fora falando, cara, isso daqui não está fazendo muito sentido, né? Então, acho que esse é uma das principais dificuldades e dualidades dessa ambidestria organizacional que a gente tem que tocar, né? E aí, por isso, esse cross-polinização de outras pessoas que estão tocando outros negócios participarem junto com você nas decisões estratégicas, para dar aquela visão de fora. É como se fosse um conselho da empresa, né? Aquele cara de fora dá uma olhada e fala, mas faz sentido, né? Não faz sentido? Até onde você vai? Qual que é o gate de sucesso? Qual que é a definição de sucesso desse negócio? Mas isso a gente aprendeu errando muito. Porque muitas vezes o indicador não vai estar certo, mas também porque é um negócio que está em fase de descoberta. Exato. Exatamente. Então, a gente usa bastante uma metodologia que foi criada pela NASA, que chama TRL, que ele quantifica o nível de maturidade de uma solução. Vai de 0 a 9. Né? Então, de 0 é uma pesquisa básica de universidade, é um negócio bem incipiente. E 9 já é um negócio escalado, pronto para o mercado, vendendo a rodo. Então, a gente usa bastante esse processo e esses gates, junto com o processo de BIF, né, do Bosch Innovation Framework, vão nos dando esses guides. Coisas que a gente aprendeu com isso, de não querer fazer um negócio porque eu tô apaixonado, romantizado. Eu acho que vai melhorar a minha vida, mas é só a minha vida que vai melhorar, não vai melhorar a vida de mais ninguém. A gente começou a colocar gates de decisões. Então, você tem que mostrar minimamente para sair do TRL 0 pro 1, para você conseguir dinheiro para fazer isso, né? Você tem que mostrar minimamente uma atração de mercado, preencher minimamente um business canvas. E aí um negócio que a gente gosta de utilizar não é um canvas tradicional com aquelas 9 separações dele. A gente coloca uns post-its adicionais em que a gente chama de teses, hipóteses, né? Porque qual é a sua hipótese para esse canvas funcionar? A hipótese é que o cara tenha essa dor, a hipótese é que o cara pague desse jeito, a hipótese é que o cara enxerga a solução dessa forma para esse modelo de negócio. Então não é só o modelo de negócio. Quais são as hipóteses para esse modelo de negócio funcionar? E aí, como você valida essas hipóteses? Cara, conversando com as pessoas, entendendo o mercado, cheirando, né? O brinco sentiu o cheirinho do campo, né? E lá onde a coisa acontece, né? E você vai validando essas hipóteses. Algumas dessas hipóteses mudaram. Opa, qual o impacto na sua estruturação de business, né? Qual é o impacto que você vai ter no seu próprio market fit, no seu China market fit? Beleza, entendi o impacto, faz sentido continuar? Faz, beleza. Tem um mercado, tem um TAM, SAM, SOM atraente pra gente? Tem, beleza. Então a gente foi aprendendo como controlar isso, colocando essas metodologias e colocando esses gates de decisões. Então hoje ninguém consegue construir um negócio que ele está apaixonado, que ele gosta de fazer daquilo lá, só porque ele vai melhorar a vida dele. Então acho que o principal aprendizado que a gente teve foi colocar esses processos, né, para que a gente conseguisse de fato construir soluções e investindo dinheiro, tempo e recursos das pessoas faseadamente, para a gente ter a certeza que a gente de fato vai entregar alguma coisa que o mercado quer e não fazer um empurra, né? E aí é uma dualidade, né? Porque se o Steve Jobs viesse perguntar pra gente se a gente queria um iPhone, a gente nem sabia o que era. Exato. Né? Então a gente precisa ter esse outro lado na companhia também. Né? O carro Flex foi inventado aqui no Brasil. O centro de competência da Bosch em biocombustíveis do mundo é aqui no Brasil. Se alguém perguntasse pra você se queria o carro Flex, né? Você ia falar, mas pra que eu vou colocar? E depois, isso é uma tecnologia mega power desenvolvida aqui, né? Então tem esses dois lados. Acho que é sempre uma parcimônia do que você colocar, do que você não colocar, o que você levar, o que você não levar, né? A aposta que você vai fazer como organização no negócio. E eu acho que para isso existe bastante esses processos. Mas o paixão de maker, né? De fazer e depois querer vender o que você fez para o mercado, antes de você entender o que o mercado quer para você fazer, acho que é o ponto principal. Acho que se a gente for pegar um Pareto aí do 80-20, ele está entre os 20% que fizeram fracassar a maioria dos negócios que a gente tentou fazer, né, nesse rollout de inovações e que de fato não foram para o mercado. E nós temos basicamente muito engenheiro na Bosch. Muito engenheiro. E cabeça de engenheiro é o quê? É produto.
O cara, ele quer ter o produto mais robusto para ele. Ele pega a paixão pelo produto, que é o que ele tá falando, e muitas das vezes um pequeno ajuste de modelo de negócio vai fazer a virada de chave. Então a gente tem casos assim também. Na mineração mesmo agora a gente precisa expandir. Eu falei, cara, legal, os produtos são maravilhosos, vamos rever modelo de negócio? Pegamos um produto específico, estamos revendo o modelo de negócio, vamos tentar fazer um pay-per-use, vai dar certo? Não sei. Talvez no próximo podcast a gente volte aqui para comentar se deu ou não. Mas nós temos que tentar. Eu acho que a gente olha muito para produto, eu sou engenheiro também, eu fico com aquela cabeça muito fechada às vezes de produto, mas a gente precisa expandir esses horizontes e modelo de negócio tem sido, sim, sem dúvida, uma chave de sucesso para a gente também. E aí, como você trazer os conceitos, de novo, né, falando dessa ambidestria organizacional, uma companhia que tem uma venda relacional bem parecida com a IBM, quando você fala de grandes OEMs montadoras e etc., você tem um canal relacional muito forte, você trabalha em 4 mãos, você constrói o produto junto, né? A aplicação da tecnologia no carro que vai ser lançado daqui 3 anos, né? Você constrói junto isso. E aí, do outro lado, você tem que ter essa capacidade de escrever com as 2 mãos, de entender e tangenciar, trazer o que é um CAC, o que é um LTV, o que é um churn, o que todas essas métricas, né? Qual é o cohort de clientes que eu vou olhar. Então, toda essa pegada técnica de máquinas de vendas e etc., é um negócio que é meio beyond assim, do horizonte tradicional do mobility, né? Como que eu vou calcular o CAC de um relacionamento que eu já tenho há anos com uma montadora, globalmente, não é nem só aqui no Brasil, globalmente. É diferente de um negócio que nem o Digifactory ou a mineradora que a gente começou, e aí a gente sim consegue apurar, né, um CAC, um LTV, traçar, entender a relação disso e assim por diante. Então, essa brincadeira que é legal de afinar a orquestra, né? Tem músico que vai tocar bem no negócio tradicional, né, e tem músico que vai tocar bem no negócio mais disruptivo, mais inovador. Sensacional. Acho que eu gosto de encerrar sempre com os 3 principais pontos que me impressionaram, né? Acho que o maior aí, sem dúvida, é a cultura de inovação e como que vocês realmente praticam isso, né? Não está só estampado na parede. Está inovando todo dia, né? E acho que um segundo ponto seria estar formando muita gente para praticar isso, né? Que nasce quase que ali dentro profissionalmente, né? Então, isso já é implementado na veia desde o início, os primeiros passos de carreira ali. E se não fosse isso, talvez vocês não estariam implementando tão bem a todo momento e praticando essa inovação, né? E o outro ponto é o framework. Então, isso está pautado no resultado e um passo por vez. Validar tem muito a ver com as boas práticas de validação de canais, né? Que está dentro de go-to-market. Satura um canal antes de você querer fazer um pouquinho de cada. Fica muito bom nesse canal para esse tipo de público, com esse tipo de solução, resolvendo esse tipo de dor. Aí, beleza, cara, vai demorar muito tempo para saturar isso, mas fica ali, e aí quando tiver já no platô ali, já inicia-se a visão ali para um outro canal, e falam de 80-20, né, 80 no principal e 20 já abrindo novo quando for o momento. Então, vocês fazem isso também, né? Vai um passo por vez, não, aqui tá legal, agora a gente pode dar outra estacada aqui, e isso eu achei muito bacana. E se não tem isso, cara, o negócio já teria desvirtuado, né? Já teria queimado mais dinheiro do que deveria, né? Queimar um pouquinho vai, porque para inovar não tem outro jeito, faz parte. Então, acho que esses pontos são os que mais destacaram para mim. Vocês acrescentariam um outro ponto aí, um ponto a mais? Eu acho que você fez um belo resumo, né? É aquele tripé: pessoas, cultura e processo. Eu acho que você tendo isso, aí óbvio, talvez você está escutando, falando, pô, mas a minha empresa não tem 400 mil funcionários, não faz 9 bi. Cara, mas faz pequeno, faz na sua, faz do seu jeito, sabe? Eu acho que eu já trabalhei em empresas menores, já tive a minha empresa, né? Eu acho que não tem nada, é escrito em pedra e não existe uma bala de prata. Não, acho que quem vai defender o sucesso ou o fracasso do seu produto, do seu negócio, da sua estratégia do go-to-market é o mercado ou o qual você está se propondo a entregar. Né? Então, a melhor estratégia do go-to-market de um negócio é você entender o marketing primeiro. Né? Depois você vai no go. Né? Tem bastante gente que vai no go primeiro, né? E esquece do marketing. Né? Então, eu acho que a gente faz muito isso. A gente vai primeiro no marketing, no marketing, entender bem o mercado, entender como ele funciona de forma enraizada. E depois a gente vai nas formas de go. Né? Acho que
acho que essa concatenação aí do que eu queria trazer para vocês. Demais. E você, Matheus, alguma dica final aí? Eu acho que é isso que o Wesley falou, é bastante verdade, é entender realmente quem é o mercado, entender quem é o interlocutor, pensar, acabei de dar um exemplo aqui também, né, vender a mesma coisa de formas diferentes, porque senão você não consegue atender realmente a principal necessidade daquele cliente. Então acho que indo nessa linha, a gente está tendo bastante sucesso, espero que a gente continue tendo bastante sucesso, é a dica que eu deixo aí pro pessoal. Essa curva tá apontando para cima há tanto tempo, para ela apontar para baixo, eu acho que tem que fazer muita força. Desde que continue praticando toda essa cultura e esse direcionamento, acho que só tem como continuar crescendo, né? E por isso que a gente forma bastante gente, para continuar segurando, empurrando ela para cima, para não ter jeito dela descer para baixo. Vai passar mais 100 anos, vai ter mais uma geração inteira de gente nova aí e formada com o mesmo DNA, né? Se Deus quiser. É isso aí. Demais, sensacional. Gostei muito do bate-papo, agradeço demais aí a participação de vocês, terem aceitado o convite. Com certeza muita gente vai se inspirar aí também, independente do tamanho do negócio. Eu não tenho dúvida que muito que a gente falou aqui inspira empresas de todo porte, de todo segmento. Então, muito bacana. Obrigado aí mais uma vez pela presença de vocês aqui no Boi Talks. Bom, para nós é um prazer e não podemos deixar um podcast de marketing sem fazer o marketing, nosso jabá, né? Que é as soluções de tecnologia que a gente falou aqui, o DriveBee, gestão de frota, o Digital Factory, se você tem uma companhia que quer escalar digitalmente e não tem a capacidade de pessoas internamente para desenvolver IA, Cybersecurity, implantação de SAP e assim por diante, cara, faz contato com a gente aí. Vai ser um prazer direcionar vocês internamente na Bosch e vocês terem a experiência de ter uma solução powered by Bosch dentro da companhia de vocês. Basicamente, qualquer dor que alguém tiver em negócios, provavelmente a Bosch tem alguma solução. Né? Se a gente não tem, a gente cria. Não tem problema. Se tiver mercado para isso, a gente cria. Contem conosco. Acho que é isso aí. Legal demais. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu. Tchau.